Pode se assentar e vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Continuando aqui a nossa série de estudos sobre os milagres de Jesus. A partir do verso 22, diz assim: Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: Vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entres no povoado. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te damos graças por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na Tua Palavra. Rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Escritura. Fala conosco, transforma nossas vidas, realiza as Tuas obras, Senhor, e glorifica o Teu santo nome. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Então nós estamos diante de mais um milagre que o Senhor Jesus realizou. E Ele realiza esse milagre de um modo bem diferente do seu costume, né? da forma como Ele operava as curas. E a razão por que Jesus age da forma como Ele agiu aqui é realmente um mistério, né? Mas quando a gente olha para esse texto e olha para os milagres que Jesus realizou, que são descritos nos evangelhos, e em cada milagre a gente percebe alguns detalhes, e o que a gente vai perceber de um modo geral é que não há dois milagres semelhantes, né? O Senhor sempre operava de uma forma diferente, principalmente na cura dos cegos. E a gente então vai notar primeiramente que Jesus agia da forma como agia, né, por causa do seu amor, por causa da sua sabedoria. E Jesus mostra claramente aqui na forma como Ele age, que Ele lida com cada caso de uma forma individual. Jesus não olha para uma multidão e vê uma multidão de iguais, mas Jesus olha de uma forma diferente para cada um, porque Ele olha cada um segundo a necessidade de cada um, e então Ele vai agir de uma forma muito pessoal. E a gente entende então que a graça do Senhor alcançou muitas pessoas e continua alcançando pessoas necessitadas, né? E mais uma vez eu quero frisar, Ele não faz isto de uma forma geral, não é que é uma multidão e, vamos dizer, muitas pessoas podem ser curadas ao mesmo tempo, mas isso não indica que o Senhor operou de uma forma geral. Ele operou de forma individual, porque Ele é Deus e Ele pode fazer isto, agir de uma forma individual em centenas e milhares de pessoas ao mesmo tempo. Mas eu quero que você pense nisto, que Ele vê você como uma pessoa e não como um no meio da multidão. Ele vê você individualmente, Ele olha para você, Ele olha para o seu interior, Ele olha para a sua necessidade, e Ele vai tratar isto com você de uma forma maravilhosa. E é por isso que a gente não vê uma duplicação nos milagres do Senhor Jesus. Mas nós temos então nesse texto aqui um milagre de um cego sendo curado. E a gente
quando olha para o Senhor Jesus, e até mesmo para a palavra daquele centurião, que Jesus admirou a fé dele, talvez a gente venha a estudar também sobre este milagre, não sei ainda, Deus sabe. Mas aquele homem entendeu que bastava uma palavra do Senhor. Jesus não precisava nem estar presente, bastava uma palavra que ele desse, e o seu servo seria curado. A gente sabe que aquela mulher tocou em Jesus e dele saiu virtude. Um simples toque de Jesus podia curar. Mas Jesus resolve, fazer algo completamente diferente. O texto diz aqui que Jesus tomou aquele homem pelas mãos para o conduzir para fora da cidade, para fora do povoado. É interessante porque esse homem tinha pessoas que o conduziam. Ele era cego, ele não podia se mover sozinho, mas ele tinha pessoas que... O próprio texto diz aqui que assim que Jesus chegou naquele povoado de Betsaida, trouxeram a ele um cego. Então, alguém levou, alguém era o guia deste homem. Mas de repente Jesus pega este homem pela mão e passa a guiar este homem. Jesus tem um contato pessoal com ele, e Jesus quer compartilhar com este homem a sua companhia. E Jesus então se torna o seu guia pessoal e conduz este homem para fora do povoado. Agora, a primeira pergunta que surge é: por que Jesus tira este homem do povoado e leva este homem para um lugar à parte? Por que Jesus faz isto? A gente tenta chegar a algumas conclusões, Se a gente ler lá em Mateus capítulo 11, os versos 20 e 21, Jesus está falando justamente de Betsaida. O texto diz assim: então ele começou a denunciar as cidades onde se realizara a maior parte de seus milagres, por não terem se arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Então, o que Jesus está falando a respeito de Betsaida foi um dos lugares onde ele mais fez milagres. Contudo, o povo daquela cidade era totalmente incrédulo, não conseguia crer no Senhor Jesus. Então, provavelmente a gente chega a essa conclusão que Jesus queria tirar este homem do meio de uma multidão de incredulidade, porque provavelmente este homem também estava incrédulo a respeito do Senhor Jesus. Tanto é que não é ele que quer ir a Jesus, ele é levado a Jesus. Ele não pede para Jesus curá-lo. Quem pede é as pessoas que o levaram. Quem pede para que Jesus o tocasse são as pessoas que o levaram. Ele está totalmente alheio a tudo isto. Talvez, junto com toda aquela multidão de Betsaida, este homem também não estava crendo no Senhor Jesus. E então, Jesus pega este homem pela mão, tira ele deste contexto de incredulidade. Talvez Jesus vai conversando com ele pelo caminho. Eu não creio que Jesus pegou o homem e simplesmente puxou ele para fora da cidade, mas eu creio, não sei, Jesus falou: vem comigo, e foi conversando com ele, talvez quebrando aquela tensão que estava ali, talvez falando das
maravilhas de Deus, das promessas de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Talvez Jesus foi conversando com ele, tirando ele daquele contexto de incredulidade. Talvez Jesus o colocou onde ele não podia ouvir pessoas, e ele podia se concentrar mais, sem se distrair. Ontem a gente viu o perigo da distração, né? Então, Jesus leva este homem, e ele pode então, talvez, se concentrar somente no Senhor Jesus. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza, a gente está supondo algumas coisas aqui, mas de uma coisa a gente pode realmente ter certeza, que Jesus estava demonstrando ali um cuidado especial e amoroso ao levar este homem pela mão. Jesus estava transmitindo o seu cuidado especial. E então, quando chega num lugar mais tranquilo, e a gente não sabe quanto tempo levou, né? O espaço que eles caminharam, o tempo que levou esta caminhada, mas chega num determinado lugar, Jesus para, e de repente, diz o texto, Jesus cuspiu nos olhos daquele homem. Muita gente tenta explicar que o cuspe naquela época era usado como um bálsamo, né, que trazia uma melhora para os olhos. Tinha um certo valor medicinal para curar cegueira. Mas em nenhuma parte das Escrituras nós vemos Jesus seguindo uma crença popular para realizar as suas obras. Então eu não creio que Jesus cuspiu nos olhos deste homem por causa dessa crença popular. Mas sendo por qual motivo for, o fato é que Jesus optou por este método, né? Como em outras curas de cegos, Jesus usou outras maneiras. Mas eu acredito que Jesus está caminhando com este homem, tratando com este homem, para afirmar a fé deste homem no Senhor Jesus. Após cuspir nos olhos, diz aqui a palavra de Deus que de uma forma terna, Jesus impõe as mãos sobre ele. Jesus impõe as duas mãos sobre ele, provavelmente uma mão em cada um dos seus olhos. E este é um gesto comum, né, que Jesus usava para, vamos dizer assim, liberar o seu poder sobre as pessoas, liberar a sua virtude sobre as pessoas. Então Jesus cospe nos olhos deste homem, impõe suas mãos sobre os olhos dele e faz uma pergunta: vês alguma coisa? Aqui a gente nota mais um detalhe diferente de todas as curas que Jesus realizou. Por exemplo, para aquele paralítico ali no tanque de Betesda, aqui que Jesus fala: toma a tua cama e vai embora. Para o leproso diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus diz: quero, fica limpo. Então, em todas as curas, Jesus sempre fez uma afirmação. Mas nesta cura, Jesus faz uma pergunta. E mais uma vez eu quero pensar aqui, que Jesus está chamando este homem para perto dele. Jesus está interagindo com este homem. Jesus quer que ele se envolva em todo este processo de cura. Jesus quer que ele, passo a passo, vá se envolvendo com a fé, com o Senhor Jesus. O verso 24, após a pergunta de Jesus, dizendo: vês alguma coisa? Diz: e ele, levantando os olhos, disse: vejo os homens andando como se fossem árvores. Então, neste momento, após Jesus cuspir nos olhos deste homem, impor suas mãos, este homem tem uma visão parcial das coisas, porque ele não tem uma distinção perfeita das coisas que estão diante dele, e ele diz que via homens andando como se fossem árvores. Então, nessa visão parcial, né, ele vê as coisas,
ele chega à conclusão que são pessoas, mas ele não está distinguindo direito. Ele vê, ele diz, são homens, mas se parecem árvores, mas eles estão andando, então não são árvores, são homens. Então ele não tem uma visão perfeita ainda, mas ele está usando o seu entendimento interior, né, para discernir. Árvores não andam, se estão andando, portanto, são homens. Então, há essa grande probabilidade que este homem não era cego de nascença, né? Ele já tinha visto homens e já tinha visto árvores. Mas, queridos, quando uma pessoa vê outra pessoa e pensa que ela se parece com uma árvore, e a única diferença é que homens se movem, árvores não se movem, então alguma coisa realmente está errada, né? Mas o que chama a atenção também é uma conclusão talvez exagerada deste homem. Porque, por mais que a visão esteja embaçada, homens não se parecem árvores. Eu estou enganado. Ele tenta explicar o que ele está vendo de uma forma exagerada. Eu penso assim. E por que eu penso assim? A gente vai entender depois. Mas o texto então diz no verso 25: então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Então, Jesus mais uma vez impõe as mãos sobre este homem, toca nos seus olhos, e agora este homem, quando fixa novamente os seus olhos, ele já não vê as coisas distorcidas, mas ele via claramente, a sua visão estava totalmente restabelecida, e ele enxergava todas as coisas de uma forma perfeita. Agora, a gente pela primeira vez e pela única vez, a gente vê uma cura progressiva, uma cura em duas etapas, né? Mas eu quero registrar aqui que isso não tem nada a ver com o que nós vemos nos dias de hoje de sessões, né, de cura, sessões para alcançar a cura, para alcançar uma bênção do Senhor. Então é necessário fazer uma campanha de 7 dias, 9 dias, não sei quantos dias, quantas semanas, quantos meses, quantos anos. Isso não tem nada a ver, porque o texto é muito claro aqui. Foram questões do que? De minutos, entre o primeiro e o segundo toque do Senhor Jesus, entre começar este processo de cura e terminar, por o quê? 1 minuto, 2 minutos? Então, não tem nada a ver com essas campanhas que a gente vê nos dias de hoje, né? O texto é muito claro, Jesus toca neste homem, e então o milagre acontece, um homem completamente cego agora tem uma visão perfeita. E mais uma vez eu quero destacar aqui a razão, porque neste caso em particular Jesus fez da forma como fez, todo este processo e até mesmo a cura em 2 estágios. Isto não está revelado a nós, porque Jesus operou desta forma. Uma coisa a gente pode ter certeza, não é que o poder de Jesus estava pequeno, e de repente ele viu que não curou o homem, então Pai, eu preciso de mais poder, e então o Pai concedeu mais poder, e então Jesus agora tinha poder para curar completamente. Esse realmente não é o caso. Jesus sempre foi Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Então não foi falta de poder de Jesus para que este homem não fosse curado no primeiro toque. Ok, queridos? Mas o que a gente pode então
extrair de lição nesse texto, embora a gente não encontra todo o significado para o que aconteceu aqui, mas uma coisa a gente tem certeza, né? Jesus não estava, não está e nunca estará limitado ao emprego de qualquer método em particular. Como a gente disse no início, bastava uma palavra dele, bastava um toque dele, e a cura teria sido instantânea. Mas a gente precisa entender isto: não havia falta de poder em Jesus, e nem mesmo Jesus estava limitado a certos métodos para realizar a cura. Mas quando a gente olha para todas as curas que Jesus realizou, e houve sempre uma variedade de métodos que Jesus utilizou, mas sempre foi o seu poder divino que efetuou todas as curas. Em todas as obras que Jesus realizou, Jesus mostra a sua soberania. Ele age da forma que ele escolhe agir. Ninguém pode dizer faz desse jeito ou faz daquele jeito. Ele faz do jeito que ele quer. Ele é o Deus soberano e ele não presta contas para ninguém. O porquê ele faz da forma como faz. Ninguém pode chegar para ele e dizer: por que o senhor não faz desse jeito? Por que o senhor não fez desse jeito? Ele faz da forma como ele quer. Amém, queridos? Agora, a natureza gradual desta cura que o Senhor realizou na vida deste homem, em não o livrar da cegueira de uma só vez, antes preferiu realizar por etapas, provavelmente teve a intenção de nos dar uma figura de coisas espirituais. Porque de uma coisa a gente pode estar certo também, queridos, que em tudo que Jesus fez, em tudo que Jesus falou, havia um significado profundo. Jesus não fez as coisas simplesmente por fazer, mas havia um significado profundo em toda a sua obra. Durante o seu ministério terreno, havia um significado profundo em todas as suas palavras. E eu creio que a gente pode ver na restauração da visão gradual deste homem uma ilustração na maneira como o Espírito Santo de Deus opera na vida das pessoas, desde o momento da conversão até a revelação total do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia mostra é que toda a humanidade está cega, espiritualmente falando. Toda a humanidade é ignorante nas questões relativas ao reino de Deus. Veja, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim: o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o primeiro ponto que a gente nota é que toda a humanidade foi cegada pelo diabo, ok? A segunda coisa que a gente vai notar aqui está no verso 6, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então veja só, toda a humanidade é cega espiritualmente, ignorante as coisas do Evangelho do Reino. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele toca algumas pessoas, ilumina o entendimento destas pessoas. E hoje Ele faz isto também através de pessoas. Em Atos capítulo 26, quando Paulo está ali falando com o rei Agripa,
a respeito do seu chamado para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. No verso 18, ele diz assim, que Deus o chamou para abrir os olhos das pessoas, a fim de que se convertam das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Então veja, a Bíblia usa muito esta ilustração de uma cegueira espiritual e de uma abertura de entendimento. Então, nós podemos entender através desses textos que a conversão de uma pessoa consiste na iluminação, uma mudança das trevas para a luz, da cegueira espiritual para a visão do reino de Deus. E aqui nós podemos então fazer uma analogia. Veja bem o que eu estou falando, nós vamos fazer uma analogia. Eu não estou dizendo que é isso que Jesus fez, mas a gente pode fazer uma analogia aqui do porquê Jesus usou saliva para a cura deste homem. Provavelmente aqui a saliva estava fazendo uma ligação entre a abertura dos olhos do cego com a boca do Senhor Jesus. Ou seja, por meio desse gesto representativo, a saliva conecta a iluminação do entendimento com a verdade proferida pela boca do Senhor Jesus. Porque a gente está falando aqui de uma cegueira espiritual e de uma iluminação que o Espírito Santo traz. Mas o que o Espírito Santo usa para iluminar os olhos do entendimento de uma pessoa? Usa a palavra. O Espírito Santo sempre age através da palavra de Deus, através da aplicação da palavra de Deus. Então a gente pode dizer aqui que a visão espiritual, ela vem por meio de uma verdade espiritual. E os olhos do entendimento, eles são abertos pelo poder do Espírito Santo, usando a palavra de Deus proferida pela boca do Senhor Jesus Cristo em seus ensinamentos. Amém, queridos? No entanto, quando as pessoas se convertem, e isso aconteceu conosco, nós não conseguimos ver de imediato todas as realidades espirituais e de forma distinta. No dia que você se converteu ao Senhor, o que você aprendeu a respeito do Evangelho do Reino? Praticamente nada. Você só foi convencido pelo Espírito Santo a abraçar esta verdade. E essa verdade abriu os seus olhos para algo que você não conseguia enxergar. Mas você não entendeu praticamente nada a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, por que a gente está chegando a essas lições, querendo entender a ligação da cura deste cego com a conversão e o entendimento espiritual? É muito interessante quando a gente lê aqui a forma como Marcos coloca, porque o texto que vem antes, a partir do verso 14 deste Evangelho de Marcos, capítulo 8, é o seguinte: eles estavam num barco, indo para Betsaida, e o que acontece? Diz assim o verso 14 ao 21. Os discípulos esqueceram de levar pão, e tinham apenas um pão no barco. E Jesus advertiu-os: atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Ao perceber isto, Jesus lhes disse: por que discutis por não tendes pão? Ainda, olha as palavras que Jesus usa aqui: ainda não compreendeis?
Não entendeis? O vosso coração está endurecido? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouves? Não vos lembrais? Quando parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 12. E quando parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam: 7. E ele lhes disse: não entendeis ainda? Eram homens que foram salvos pelo Senhor? Sim. Eram os discípulos? Eram os apóstolos? Sim. Mas Jesus fala: vocês não estão entendendo nada, vocês não estão compreendendo. Agora, de certa forma, queridos, isto é natural. A gente não vai entender as Escrituras todas, o plano de Deus, automaticamente num piscar de olhos. Então, a cura gradual deste homem, que se dá logo após esse incidente aqui dos pães, pode ter sido o indício de que a cegueira espiritual que os discípulos estavam tendo também poderia, e hoje pode, ser aliviada por um segundo toque do Senhor Jesus. Só que eu quero ampliar um pouquinho mais aqui, que também não é num segundo momento que você vai entender o plano de Deus. Não é no primeiro e nem no segundo momento que você vai entender completamente o plano de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas posso afirmar aqui com toda certeza que a visão perfeita do Evangelho do Reino da Graça do Senhor, ela só vai acontecer através de um toque contínuo do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Não tem como, queridos, a gente entender toda a doutrina, não tem como a gente entender todas as ordenanças do Evangelho. Então, a princípio, a gente vai alcançando um pouco de entendimento, e muitas vezes de uma forma ofuscada, muitas vezes de uma forma imperfeita, e é por isso que a gente vê tanto exagero nos dias de hoje, né? Que as pessoas tiram conclusões exageradas a respeito daquilo que elas não entendem. Como esse homem, ele olha para um homem, parece uma árvore. Quando é que um homem se parece com uma árvore? Ele sabe que está enxergando. Ele não tem uma visão perfeita, e ele chega a uma conclusão. E esse é o grande problema de tantas heresias na igreja do Senhor Jesus. Porque as pessoas não entendem, mas elas querem explicar. E muitas vezes explicar o que não tem explicação. Porque há muitas coisas na Bíblia que a gente nunca vai entender. Não nesta vida. Então, queridos, quando a gente olha para um novo convertido, eles são como aquele cego, né, que o relato aqui está mostrando. A princípio ele vê as coisas de uma forma muito ofuscada, não compreensível. A visão de um novo convertido é sempre ofuscada porque ela não está acostumada, né, com o mundo no qual ela foi introduzida. Ela foi tirada do reino das trevas e colocada num reino do amor de Deus. São dois mundos, se a gente pode usar essa expressão, são dois mundos completamente diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. E quando a gente tenta entender o reino de Deus a partir do reino do mundo, a gente não vai entender nada. E é por isso que a gente chega a conclusões. Aquele homem provavelmente já tinha visto um homem, já tinha visto uma árvore. E então ele faz uma mistura dos dois para dizer: ó, veja os homens como árvores andando.
Nas Escrituras, os olhos são sempre símbolos do entendimento. E esse milagre, então, em 2 etapas aqui, pode estar retratando a cura progressiva de um entendimento obscurecido. E como eu disse há pouco, quero afirmar mais uma vez, somente a constante atuação do Espírito Santo pode abrir o nosso entendimento e nos levar a um aprofundamento, a uma experiência de amadurecimento, de aperfeiçoamento das coisas espirituais. Somente esse toque contínuo, essa atuação constante do Espírito Santo pode nos fazer capazes de ver com maior clareza a vida cristã e o sentido da vida cristã, e nos dá essa condição de colocar cada coisa no seu devido lugar. Em Filipenses capítulo 1, no verso 6, nós vemos que o propósito de Deus é aperfeiçoar a obra que um dia Ele começou em nossas vidas. Eu gosto muito, eu já citei várias vezes aqui, é o nome de um livro, mas é uma frase maravilhosa. O Senhor te aceita da forma que você é, mas Ele se recusa a deixar você da forma que você é. Ele quer te transformar e deixar você simplesmente semelhante a Jesus. E Paulo entendeu isto, e ele diz aqui que Deus, Ele começa uma obra em nossas vidas, e o seu propósito é aperfeiçoar esta obra, abrir o entendimento, levar você a uma compreensão do Evangelho, até o último dia. Essa, de fato, queridos, é a história dos filhos de Deus. Eles começam tendo uma visão embaçada das coisas, confundindo as coisas, confundindo homens com árvores. Mas no final, o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus vai ver tudo de uma forma clara e perfeita. E a gente pode chamar de feliz, de bem-aventurado, aquele que aprende esta lição e que se mostra sempre humilde e, a gente pode dizer assim, desconfiado de si mesmo com respeito aos juízos e entendimento. Em Provérbios capítulo 3, versos 5 a 8, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, e desvia-te do mal. Isso trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então, querido, um conselho aqui: nunca confie em você mesmo. Porque é muito comum a gente ouvir e dizer, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Sabe mesmo? Você sabe onde vai dar o que você está fazendo? Você sabe realmente as consequências do que você está fazendo? Você sabe o que a sua atitude ou a sua palavra vai produzir amanhã? Você sabe realmente o fruto que você vai colher do fruto, da semente que você está plantando? E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Não confia no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Por isso Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Amém, queridos? Então a gente observa que a cura gradual deste cego é um notável quadro da presente posição dos cristãos neste mundo, em comparação com aquilo que ainda está por vir. A Bíblia diz claramente que hoje nós vemos tudo em partes, a gente não vê o todo,
do plano de Deus. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 12, diz assim: porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Vamos lembrar que o espelho na época de Paulo não é igual ao espelho que a gente tem hoje, né? O espelho naquela época era um pedaço de metal polido, e o reflexo nesse espelho de metal polido, ele não podia ser comparado com a realidade. Ele transmitia uma forma indistinta do que realmente estava sendo ali projetado. E Paulo então está usando essa ilustração para mostrar que com a nossa mente nós somos totalmente incapazes de entender o sentido da perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. É por isso que muitas vezes a gente tem a dificuldade de entender que Deus está no controle. E muitas vezes a gente é tentado a perguntar: se Deus está no controle, por que isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo? Você já fez essa pergunta? Então mostra, queridos, que a gente não consegue entender. A nossa visão espiritual, a nossa visão do reino de Deus é muito limitada. E a gente não vai alcançar essa visão, esse entendimento de uma hora para outra, num passe de mágica. A vida cristã é muitas vezes parecida com aqueles que viajam à noite. Você já viajou à noite e você olha uma determinada coisa, você pensa que é uma coisa e não é nada daquilo que você pensou? A vida cristã é assim. Muitas vezes a gente pensa que é uma coisa, mas Deus está fazendo outra coisa completamente diferente. E a gente não consegue entender, compreender o significado de muitas coisas que estão acontecendo conosco e ao nosso derredor. Muitas vezes, queridos, ou na maior parte das vezes, a gente não consegue entender esse trato providencial de Deus com os seus filhos, essa sabedoria de Deus, esse controle de Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes a gente não consegue entender a conduta dos nossos irmãos. Nós não somos capazes de entender e muito menos de alterar o rumo das coisas. São coisas que estão completamente fora do nosso domínio. Em suma, nós somos como aquele homem que, numa visão parcial, via árvores andando. Mas qual deve ser então a nossa posição? A nossa posição, queridos, deve ser de olharmos sempre para frente, encher o nosso coração com alegria, com conforto e esperança, sabendo que o nosso Deus está trabalhando e fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E logo, queridos, muito em breve chegará o tempo em que nós veremos tudo de um modo perfeito. Foi o que Paulo concluiu aqui: mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Existe um detalhe na sua vida que Deus não conhece? A gente estudou sobre isso na escola bíblica. Ele sabe tudo, tudo. A gente sabe tudo? Não, a gente não sabe nada. Mas Paulo está dizendo que chegará um dia em que nós conheceremos plenamente, assim como somos plenamente conhecidos por Ele. Eu gosto muito daquele texto e cito várias vezes.
Quando Jesus chegou para Pedro para lavar os pés de Pedro, e Pedro não queria, Jesus disse: o que eu faço agora, você não entende. Mais tarde você vai entender, então apenas consente. É isso, queridos. A gente tem que levar a cabo as palavras que a gente fala quando a gente ouve o Evangelho. O que a gente fala quando ouve o Evangelho? Amém. Não é? Você não fala um amém quando você ouve algo de Deus? E o amém significa o quê? Assim seja, ou assim será. E é isso. É por isso que a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Porque quando você ama o Senhor, você confia nele. Quando você ama as Escrituras, você sabe que ela é verdadeira e ela vai se cumprir. E é por isso que você diz amém. Vamos entender, queridos, que a habilidade para ver tanto a visão física quanto a visão espiritual é um dom de Deus, nunca uma habilidade humana. E é por isso que nós precisamos ser gratos ao Senhor pelo primeiro toque que Ele fez em nossas vidas, quando Ele nos transportou das trevas para o reino do seu amor. Mas a gente precisa se colocar diante dEle, aguardando pelo seu segundo toque. A gente precisa se colocar não somente aguardando, mas desejando, um desejo ardente, como Pedro diz na sua carta: desejai ardentemente. E como que a gente faz isto? Através de vigiar. Jesus disse: vigiai e orai. Então a gente precisa vigiar, a gente precisa orar, a gente precisa trabalhar os nossos próprios corações para que a gente possa permanecer na presença de Jesus e assim receber continuamente os seus toques. Essa renovação diária da nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, que se constitui um meio para nós alcançarmos o aperfeiçoamento. Em Filipenses capítulo 2, verso 12, diz assim: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Na nossa versão aqui, Almeida 21, diz sobre realizar. Na outra versão diz desenvolver. Realizar, desenvolver a salvação. O que significa isso, queridos? É levar a nossa salvação a uma conclusão. Quando a gente vai digerindo plenamente aquilo que vai sendo entregue a nós pelo Espírito Santo, e então a gente vai, pelo próprio poder do Espírito, pela ajuda do Espírito, pela graça do Senhor, a gente vai aplicando os ensinamentos no nosso viver diário. E isso a gente consegue, querido, através de um esforço. A vida cristã não é algo automático, que você diz amém, Senhor, e aquilo acontece automaticamente na sua vida. É uma busca, é um trabalho, é um esforço que a gente faz, porque a gente não fica feliz com a nossa própria vida, no sentido de que eu não vou parar enquanto eu não alcançar o plano de Deus para a minha vida. Eu não vou parar enquanto o fruto do Espírito não for uma evidência no meu dia a dia. Eu não vou parar enquanto não alcançar uma perfeição moral e espiritual. Eu sei, queridos, que, e eu já falei sobre isto, a perfeição de Deus, ela é absoluta. A santidade de Deus é absoluta. E quando a Bíblia diz para nós sermos santos, quando a Bíblia diz para nós sermos perfeitos, é uma perfeição relativa.
está relacionada à luz que nós já recebemos. Que é o que Paulo fala lá em Filipenses. Ele fala: eu não alcancei ainda, mas eu prossigo para o alvo. Mas naquilo que eu já alcancei entendimento, nisto eu preciso permanecer. Deus não está exigindo que você seja absolutamente perfeito, mas Ele quer que você, na medida em que você ouve, você aplique aquela verdade na sua vida diária, no seu dia a dia. Deus não está esperando que o fruto do Espírito aconteça de repente na sua vida, mas Ele quer que você trabalhe para que este fruto seja produzido dia a dia na sua vida, que você vá buscando um amadurecimento espiritual. Então, esse esforço precisa ser vigoroso, precisa ser diligente, precisa ser com zelo. Esse realizar ou desenvolver a nossa salvação denota que a salvação é um processo no qual nós não podemos ficar passivos, ficarmos inativos, mas que a gente tome uma parte ativa na nossa salvação, no desenvolver da nossa salvação. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vai perceber que ele sempre está usando algumas expressões para dizer o que é a nossa vida no reino de Deus, e ele fala sobre que é um prosseguir. Quando ele diz prossigo para o alvo, ele mostra que é um seguir após um entendimento do que nós alcançamos, é um avançar, e muitas vezes é uma contenda, é uma luta contra nós mesmos, é uma corrida que só termina quando a gente chega na reta final. Você não pode dizer eu corri uma maratona se você só deu os primeiros passos. Você só pode dizer eu corri uma maratona quando você saiu da linha inicial e chegou na linha final. E a vida cristã, querida, é esse processo, é essa corrida que só vai terminar quando nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, seja na sua volta ou seja na nossa partida deste mundo. E a gente sabe que não é fácil se manter nesse esforço constante. O primeiro e o mais cruel, a nossa própria carne. O nosso maior inimigo não é o diabo, e nem o mundo, que são os outros dois, mas o nosso maior inimigo é a nossa própria carne. Os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade, a nossa mania de fazer segundo o que dá na nossa cabeça. Esse é o nosso maior inimigo. Mas a gente tem esses três inimigos, e é por isso que a gente precisa fazer uso de todos os meios da graça. O pastor Felipe falou ontem sobre isso também, os meios de graça que o Senhor nos concede, que é a palavra, é a oração, é o culto, é a vida dos nossos irmãos, são os conselhos que a gente ouve. Deus tem muitos meios de graça para nos ajudar, e a gente precisa fazer uso disto. Não basta a gente ficar citando chavões bíblicos. A Bíblia diz que a gente precisa ser praticante da palavra. Isso só acontece, queridos, quando a gente se mantém junto ao Senhor Jesus, essa íntima comunhão com Ele. Pensa bem, se aquele cego recebeu aquele primeiro toque, recebeu uma visão parcial, ele diz, tá legal, agora eu posso viver a minha vida. Ele ia viver se confundindo tudo. Esse tem sido o grande problema da igreja. Depois que foi salvo, acha que pode, agora eu sei como fazer. Você não sabe nada, eu não sei nada. Eu estou há mais de 50 anos nessa jornada, e outro dia eu falei para o Samuel, eu estava estudando algumas coisas, eu falei, depois de 50 anos eu chego à conclusão que eu não sei nada, de tanta coisa nova que ainda existe para eu aprender.
E é isso, querido, a gente tem que permanecer aos pés do Senhor Jesus para aprender. Pedro disse na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória agora e na eternidade. Em Efésios capítulo 4, versos 13 ao 15: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Em Provérbios 4,18, diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ficar completamente claro. Eu acho lindo esse texto, porque ele fala da vereda, do caminho do justo, e compara com a luz. E a gente vê quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a luz. E a gente só caminha na luz, queridos, e a nossa vida vai alcançando um entendimento, uma clareza, como o dia perfeito, na medida em que a gente permanece junto ao Senhor Jesus. E para que tudo isto aconteça, nós temos o apelo de Paulo, em Romanos capítulo 12, que a gente conhece tanto, né? Versos 1 e 2: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, a gente só pode conhecer plenamente a vontade de Deus na medida em que a gente permanece no altar. Não é batendo a cabeça que a gente vai entender as coisas, mas é quando a gente permanece no altar, como um sacrifício. O que é um sacrifício, queridos? Quando um animal era colocado em sacrifício a Deus, o que acontecia com ele? O que acontecia? Não só morria, né? Ele sumia. Virava nada. Uma cinza que o vento soprava e levava embora. É isso, queridos. A gente, quando se coloca no altar, a gente tem que chegar a isso: eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu preciso dele. Eu preciso que ele continue me tocando, para que eu possa ter um entendimento das coisas. A W. Tozer, ele dizia uma frase muito interessante, porque o texto aqui fala do culto racional, o culto com entendimento. E Tozer dizia: o culto é mais do que canções que cantamos aos domingos, é a vida que vivemos o resto da semana. O verdadeiro culto a Deus é como você vive durante toda a semana. Mas, como a gente já disse, eu quero concluir aqui: vai chegar o dia em que a nossa visão espiritual será totalmente perfeita. Nós veremos o Senhor conforme Ele nos vê, e conheceremos o Senhor como somos conhecidos dEle. Então, concluindo aqui, queridos, o nosso texto, depois que aquele homem teve os olhos completamente abertos, a primeira pessoa que ele viu foi o Senhor Jesus. E esse deveria ser o nosso desejo diário: eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. E quando chegar naquele dia, que a nossa primeira visão seja o Senhor. Há uma canção que diz que quando a gente chegar no céu, a gente vai
encontrar os nossos irmãos, nossos queridos, nossos amigos. A gente vai encontrar Pedro, Paulo, João, Moisés, Abraão. Mas a canção diz: mas o primeiro rosto que eu quero ver é o do meu Salvador. Esse deve ser o nosso desejo. Eu quero te ver, Senhor. E a gente começou essa reunião dizendo: abre os olhos do meu coração, eu quero te ver. E é isso que Deus está falando com a gente, que a gente precisa querer olhos que veem claramente, para a gente enxergar Jesus, a gente enxergar o plano do Senhor para as nossas vidas. E no verso 26 então diz: em seguida Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entres no povoado. Por que dessa advertência, queridos? Talvez a mesma razão pela qual Jesus falou essa advertência a várias pessoas depois de uma cura. Jesus não queria uma aclamação popular por causa de uma cura, mas Ele queria que as pessoas viessem a Ele por entender quem Ele é, e não pelos benefícios que podia alcançar sobre Ele, ou alcançar dele. E isso levou Paulo a um posicionamento. Ele diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2: pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a mensagem central do Evangelho: Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo que derramou seu sangue na cruz para nos redimir. Jesus Cristo ressuscitado. É assim que Paulo resume o Evangelho. Ele diz: porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho que precisa ser anunciado. E é por isso que Jesus diz: não fica falando de milagres, fala de mim. Talvez Jesus dá essa advertência para que aquele homem não voltasse às velhas companhias, aos velhos costumes, aos velhos hábitos. Porque a gente vê que é tão comum nos dias de hoje: a pessoa vai para a igreja e ela fala de uma mudança que aconteceu, agora eu sou uma nova criatura, mas daqui a pouco ela está envolvida com todas as coisas do mundo de novo. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, Paulo diz que Deus diz: sai do meio deles. Que harmonia há entre o crente e o incrédulo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E Jesus então diz: não entra no povoado, não volta para o povoado. Mas talvez Jesus também estivesse ressaltando aqui a importância do mandamento de nós compartilharmos a palavra de Deus com os nossos familiares. Veja em Deuteronômio capítulo 4, verso 9, diz assim: apenas ficai atentos, ficai muito atentos, para não vos esquecerdes das coisas que os vossos olhos viram, para que elas não se apaguem do vosso coração durante todos os dias da vossa vida. Contai-as aos vossos filhos e netos. E então Jesus diz para este homem: vai para a tua casa, compartilha com os teus familiares. Os teus familiares precisam ouvir o que Deus fez por você. Não entre no povoado onde você vai se perder de novo, mas que a palavra de Deus agora fique na sua boca como um testemunho a respeito do Senhor Jesus. E eu usei aqui, talvez isso, talvez aquilo, talvez, mas provavelmente o motivo dessa advertência de Jesus são todos esses talvez
que eu citei aqui. Coisas que nós precisamos observar na nossa vida, queridos, e expandir a nossa visão espiritual. Amém? Eu espero que você tenha entendido, me prolonguei um pouquinho aqui, mas espero que você tenha entendido esta palavra. Tudo que Jesus fez, Ele tinha um propósito em fazer. Ele não fez este milagre de uma forma tão diferente, porque Ele disse, deixa eu fazer um negócio diferente aqui do que eu normalmente faço. Mas Ele seguiu uma direção do Pai. Ele agiu no poder do Espírito Santo para nos ensinar coisas importantes para a nossa vida, que a gente possa aprender, em nome de Jesus. Amém, queridos? Curve a sua cabeça por uns instantes e busque o Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento e que a gente deseje cada vez mais conhecê-lo. Paulo diz que para conhecer Jesus, ele reputou tudo aquilo que ele pensava ser importante como lixo, como esterco, porque tinha algo mais sublime para ele abraçar: o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele abandonou tudo que pudesse impedi-lo de alcançar este entendimento. Ele colocou de lado tudo aquilo que o atrapalhava na sua jornada cristã. Que a gente possa desejar mais do Senhor. Uma canção antiga que dizia: eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais dele. Eu quero mais e mais de Cristo. Porque Ele é a vida, a verdadeira vida. Ele é tudo o que nós precisamos.